Antes tem que entrar. Pessoal, boa noite. Eu sou a professora Márcia Abreu, coordenadora do curso de Administração e dos cursos tecnológicos na área de gestão. Estamos aqui, então, com a Ação Comunitária Integrada, Identidade Afro-Brasileira Indígena, Diálogo Intercultural, com o apoio, então, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UBRA. Esse evento, então, é um bate-papo sobre afroempreendedorismo feminino. Eu tenho a minha colega, então, a professora doutora Ana Patrícia Barbosa, que é a coordenadora do curso de Serviço Social, presencial e EAD também. E, para conversar com a gente, então, nós convidamos, duas profissionais, especiais para nós aí no nosso convívio, que é a professora, então, Cristiane Gabino Gomes Tonial, licenciada em Ciências Sociais, mestre em Educação na linha de pesquisa de Estudos Culturais, especialista em Planejamento do Trabalho Social, doutoranda em Letras, Literatura na linha de Teoria Crítica e Comparativismo, pesquisando sobre escrita de mulheres negras. Literatura, no mestrado, analisou o livro É Fogo, de Maria Helena Vargas da Silveira, as temáticas de raça, gênero, representatividade, docente e pedagogias culturais. No doutorado, tem como objeto de pesquisar a literatura afirmativa da autora negra. Atuou no projeto de extensão comunitária, EAD, Cinema Negro, uma abordagem sobre nossas raízes, atendendo, assim, a Lei 10.639 de 2003, que estabelece o ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas da educação básica. Atuou também no projeto de extensão Referências Roda de Conversa com Adolescentes, moradores do Quilombo, do Areal da Baronesa, em Porto Alegre, com profissionais negros nas mais diversas áreas de formação. De janeiro a agosto de 2021, foi coordenadora geral da CUFA, Central Única das Favelas, atuando no programa de Oportunidade e Direitos. E também é a nossa tutora na UBRA-AD, já há 12 anos nas disciplinas institucionais. A nossa outra convidada, então, é a consultora e professora Yaraci Barbosa das Neves, mais conhecida como a Yara, bacharel em Administração de Serviços, pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social, Cidadania Global, especialista em Neurociência, pós-graduada em Psicologia Organizacional, pós-graduada em Docência para nível superior. É especialista em Gestão de Carreira e Gestão de Pessoas. Empresária, professora universitária. Faz parte da diretoria de Identidade Empreendedora da ODABA, organização que fomenta e desenvolve o afroempreendedorismo. Banca elaboradora de concursos públicos da Fundatec e também membro da Câmara Dirigente de Lojistas, onde atua na condição de coordenadora do Núcleo de Mulher Empreendedora. Faz parte da Sociedade Latino-Americana de Coaching, então, profissional de coach, analista DISC, formada na Coach Clinic Internacional e grafóloga formada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos. Possui mais de 20 anos de experiência na área de gestão de pessoas, gestão de serviços e docência. É diretora fundadora da Yara Barbosa Desenvolvimento Humano, empresa fundada em 2011 e situada na cidade de Canoas. Então, iniciamos a nossa noite, nosso bate-papo sobre afroempreendedorismo com as nossas colegas aqui convidadas. E, então, depois de todo esse currículo apresentado, delas, nós vamos pedir, então, para elas contarem um pouco sobre as suas experiências com relação aos estudos, ao mercado de trabalho. Então, as nossas duas convidadas têm duas linhas, a professora Cris, essa linha acadêmica, e a Yara, essa questão do empreendedorismo e do mercado de trabalho. Então, por isso que nós gostaríamos de conversar, e a questão, então, do feminismo e do afroempreendedorismo. Muito obrigada, meninas, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Eu acho que deixar a Yara como nossa convidada, eu já sou da casa, então eu passo a palavra para a Yara para ficar à vontade, e seja bem-vinda novamente. Muito obrigada.
Bom, eu quero agradecer imensamente o convite. É um assunto necessário, nós temos que falar sobre isso. Eu fiquei muito feliz assim, da Ubra ter colocado, né, essa pauta, o empreendedorismo feminino e da mulher afro, né, afroempreendedora, porque realmente a gente sabe que tem muitos desafios. Como eu estava conversando anteriormente, né, aqui com as colegas, eu, por exemplo, fui a primeira da minha família a quebrar o ciclo, né, da empregada doméstica, da lavadeira. Então, fui a primeira a entrar na academia, né, ser universitária. E depois disso, eu vi que a minha família teve, né, essa ascensão, me teve como modelo, e aí todos foram entrando na faculdade. Mas a gente sabe das dificuldades que tem os empreendedores. Hoje eu faço parte da Udabá, que é uma instituição que a gente fomenta realmente a ascensão econômica do povo negro, né, no geral. E foi fundamental para mim fazer parte desse grupo. Tem alguns anos que eu me aproximei. E eu convido as pessoas a falar sobre isso, estudar, buscar grupos, né, para poder a gente falar sobre esse assunto, porque eu, por exemplo, só fui me preocupar com minha ancestralidade, buscar a minha história quando eu entrei na Udabá. Eu sou uma mulher de 46 anos, eu faço parte do grupo há uns 3, 4 anos, foi quando realmente, conhecendo essas pessoas, entendendo a luta de cada um, né, o interesse, digamos assim, genuíno, né, na questão da inclusão e do reconhecimento, né, que todos nós temos que ocupar os espaços. Então, foi nesse momento que virou uma chave, né, assim, e eu disse, não, eu realmente tenho que, né, eu fui criada quando eu era criança na escola, hoje eu estou de chapinha, né, meu cabelo é bem crespo, mas quando eu era criança, na escola, eu era acostumada, minha própria mãe dizia, né, tu tem um cabelo ruim, botava um monte de coisa para esticar o cabelo. Então, a gente cresce nessa cultura. Então, a gente traz um pouco disso a vida toda. Mas eu acredito, assim, que vai ser muito legal essa noite. Vamos, né, falar sobre diversos assuntos. Mas em relação ao empreendedorismo feminino negro, hoje eu tenho contato com várias empreendedoras e o desafio até tenho essa visão, até por meio da própria Udabá, né, que a gente tem um contato, hoje a dificuldade, né? Eu faço parte da diretoria da identidade do afroempreendedor, tá? Então, para vocês terem uma ideia, esse dia eu estava conversando com um colega da diretoria que ele tem clínicas odontológicas. E ele falou para mim, Yara, eu acho que a gente tem que trabalhar realmente a identidade, porque eu me vesti, né, digamos assim, eu gosto de me vestir, né, de uma forma valorizando a minha cultura, mas, e também contrato, né, ele faz recrutamento intencional também, ele coloca, né, vários dentistas negros, pessoas negras, ele disse, e como que eu posso vender isso? Dizer assim, não, eu atendo brancos também, eu atendo todo mundo. E como eu me vesti, eu como dentista, né, valorizar minha cultura e não ter vergonha, porque ele disse, no início eu ficava um pouco receoso. Então, nós temos um caminho muito longo pela frente, tanto para homens quanto para mulheres, porque a gente fala, no geral, de uma forma muito rasa, mas tem muito sentimento envolvido, né? Muito sentimento, a gente acumula, vai trazendo de geração em geração esse sentimento, sim, né? E então eu acredito que é fundamental a gente hoje falar um pouco mais. E a mulher empreendedora, a maioria que entrou, né, nesse ramo, assim, foi por necessidade, assim. Aí eu falo como a mulher, no geral, e a mulher negra, né, ainda tem mais desafio ainda, porque é diferente, tá? A gente sabe que é diferente, a forma de posicionamento, inclusive, a forma de aceitação. E então, essa mulher afro, ela tem que se posicionar, brigar pelo seu espaço, e nós estávamos falando sobre pesquisas que a gente, né, teve acesso há pouco tempo, onde a maioria das mulheres negras, elas começam a empreender na cozinha, né, na cozinha, na parte de estética, na parte de atendimento, então tem um caminho aí, né, a seguir. Bom, como é que assim, o caminho é quase parecido com o da Yara, que como é que assim, também me tornei uma mulher negra há pouco tempo, porque uma coisa é tu nascer com a pele, outra coisa é tu te reconhecer. E quando eu
E no mestrado aconteceu isso, assim, né? Aos 46 anos também, né? Olha aí, eu se me reconheço. É um ponto. Também. E assim, né? Tem uma outra questão também, né? Com que idade a gente acessa a universidade? Com que idade a gente acessa o estudo? Tem vários recortes aí que atravessam a vida da mulher negra. Eu digo atravessam, porque é um conceito que a gente tem usado, tem pesquisado sobre interseccionalidade, que eu acho que fecha bem com o que a Yara tem falado, assim, porque a mulher negra é atravessada por gênero, por ser mulher, por raça, né, pela cor negra, e por classe, por ser uma mulher negra, na sua grande maioria de classe muito baixa. Então, esses três fatores, sempre, quando a gente olha uma mulher negra, quando vai uma mulher negra para o mercado de trabalho, quando vem uma mulher para a universidade, nós estamos aqui numa universidade, esses três fatores sempre se apresentam. O Cris, e o corpo, tu não acha também? Sim, a questão do gênero é por causa do corpo, né? O gênero como é que assim? O corpo está dentro desse gênero. Né? E aí também, quando vai se falar em mulher negra, tem a questão da mulher negra, a sambista de escola de samba, a mulher o objeto, né, de muito mais questões assim que não tem essa capacidade de pesquisa, de coordenar uma empresa. Né? Há sempre um questionamento dessa condição da mulher negra. E aí, quando a Yara coloca assim que era assim, que a primeira pessoa a acessar o ensino superior e filha, né, de origem de mãe que era lavadeira, de mãe que trabalhou como empregada doméstica, a gente também, antes de começar essa live, estava comentando, né? A mulher negra sempre trabalhou. Se antes quando no tempo de escravo ela trabalhava na casa grande, ela lavava roupa, cuidava dos filhos do senhor de escravo, depois do 13 de maio ela começou a trabalhar, né, fazendo o que ela sabia fazer, que era lavar roupa, que era cuidar dos filhos do senhor, né, da pessoa que tinha condição de pagar. Então, assim, a questão da mulher vendendo os seus quitutes, né, as mulheres, as baianas de tabuleiro, são hoje patrimônio imaterial em Salvador, porque são as mulheres lá naquela época que começaram a vender as suas comidas, que ainda hoje, em 2022, é uma forma de subsistência e de empreendedorismo das mulheres negras. Então, assim, e aí também vincula a questão da ancestralidade. A gente aprende a fazer doce, a fazer comida, não só nós, as mulheres negras, mas as outras mulheres, porque a mãe ensinou, porque a avó ensinou. Então, assim, muito disso vem dessa origem, né? dessa ancestralidade. Quando a gente fala nessa ancestralidade, é isso. Às vezes a gente sente um cheiro, né? Come uma comida e lembra da mãe e lembra como é que fazia. Né? Tem uma questão também da oralidade, daí já é meu campo de estudo, da questão das histórias de pessoas negras, de famílias negras, serem contadas de forma oral e passada de forma oral. E quando se pensa na escrita de mulheres negras, é para registrar essa história. Né? Então, a pesquisa que eu fiz lá no mestrado era sobre uma escritora negra gaúcha, que também as pessoas, existem negros no Rio Grande do Sul? Existem, né? que é uma questão também, né? Porque do Rio Grande do Sul se tem a colonização italiana, tem a colonização alemã, que é super bem divulgada, mas as pessoas ainda questionam se existem pessoas negras no Rio Grande do Sul. Eu nasci lá em Alegrete, no oeste do Rio Grande do Sul, o pessoal pega o mapa aí, quem está fora, vai lá para ver, né? Então, assim, tem isso também, né? De pensarem assim, somos mulheres, sou uma mulher negra, estou pesquisando, né? Essa questão assim da pesquisa, do interesse pelo estudo, são debates e são tempos são barreiras que a gente precisa enfrentar. E desculpe te interromper, sabe que você falando da questão das baianas, né?
Eu nasci, né, em Periperi, lá em Salvador, Bahia, e minha avó era mãe de santo, né, vó Zazá, né, mãe de santo, a mãe do meu pai, né, bem pretinha, e sabe que por muito tempo eu não falava com as pessoas isso, porque eu tinha uma vergonha de dizer assim, né, que é da Umbanda, do Candomblé, tinha esse sentimento. E quando eu vim para o Rio Grande do Sul, né, que eu morei 8 anos em Salvador, depois para Sergipe, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, aqui, as pessoas me assustaram bastante, né? Nossa, tu vai para o Sul, você é nordestina, né, negra, pobre, tudo favorável. Mas eu vim de uma família lá no Nordeste, assim, onde nós valorizávamos, lá minha família valorizava muito mais o trabalho do que os estudos. E eu precisava sair daquele ciclo. Eu preciso estudar. Eu não posso ficar aqui, porque senão eu só vou trabalhar, eu quero estudar. Então, saí, vim para o Rio Grande do Sul, não conhecia ninguém, né? Vim para cá com esse objetivo. E quando tu falou da questão do corpo da mulher, né, que às vezes é vista como objeto. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu tinha 19 anos, né? E linda, maravilhosa até hoje, sou obrigada. Mas eu tive todo esse cuidado. Quando eu vim, eu arrumei minha mala para vir para cá, eu disse, só vou botar calças, roupas compridas, não vou botar roupa curta, porque eu não queria que as pessoas entendessem, né? Me interpretassem errado. E eu lembro que eu fiquei no hotel no centro de Porto Alegre e eu falei para o gerente, olha, quero um emprego, mas eu sou de família. Eu expliquei isso, eu tive que explicar para ele, eu sou de família, não posso entrar, estou sozinha aqui, mas eu moro com minha avó, né? Sou uma pessoa de família, não posso fazer nada errado. Então, as pessoas não entendem, né? Só na pele mesmo, quanto isso acontece, né? Quanto nós somos assediadas, desvalorizadas, né? Assim, e aí, voltando à questão da escrita, né? Os livros das autoras negras, muitos deles são esses temas. Até na pesquisa, a gente tem lido e tem pensado assim, né? Por que as pessoas negras só estão pesquisando sobre isso? Ou por que os autores negros só estão falando ainda sobre racismo, sobre violência de gênero, no caso da mulher negra, o genocídio da população adolescente negra? Mas são temas que ainda são necessários serem falados. Se vai ser no viés da literatura, a partir da ficção, a partir de uma autobiografia, né? Nós temos Conceição Evaristo, que é uma escritora conhecida no Brasil, dos textos que ela escreveu e que ela escreve. Ela fala muito sobre essa ancestralidade, sobre a mãe dela, a lavadeira. Maria Helena Vargas da Silveira, que é autora negra gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, também, né, no primeiro livro dela, ela conta toda a história assim, do empenho da família, e mais especificamente da mãe de uma tia, para que ela estudasse, para que ela fosse, né, como é que assim, saísse também desse ciclo de não ser mais lavadeira, de não ser mais cozinheira, né, para fazer a diferença. E ela conta no livro que ela se formou em pedagogia aqui na Universidade Federal, só que quando ela ia na Secretaria Estadual de Educação, levar os documentos da escola, porque ela foi supervisora de escola, ela dizendo que o porteiro sempre indicava a área, a porta de entrada de serviço. Então, assim, né? E ela dizendo assim, aí eu tinha que explicar para ele que eu era professora e que eu estava ali para levar os documentos da escola. Então, as pessoas ainda há um estranhamento, por isso também, que eu acho que me veio a ideia aqui, a importância das cotas nas universidades, o importante do acesso dos alunos pelo ProUni, no caso aqui da UBRA, de universidade particular, né? Por quê? Porque é a forma também que os adolescentes que estão terminando o ensino médio, e adolescentes negros e pardos, né? Porque negros e pardos são 56% da população, isso é bem importante de frisar, né? Então, assim, é uma forma de acesso. Para quê? Para que não fique mais, né, sendo assim, a única profissional dona de uma empresa de RH, a primeira pesquisadora negra sobre uma escritora negra. Né? Então, assim, a gente precisa parar de ser exceção. Né? Conceição Evaristo diz assim, eu gostaria muito de ser a premiada. Quem não gosta de receber um prêmio?
mas ela diz assim, ó, eu não quero ser a única a receber prêmios. Tá? Então, assim, são movimentos que o movimento negro vem desde 78, quando foi fundado, nessa batalha, nesse momento, nessa luta, que é uma luta constante, para isso. Assim. Sabe, Cris e Ara, escutando vocês, me ocorre, né, assim, eu acho que vocês trazem uma série de variáveis sociológicas, como a gente tinha falado, até comentado antes, né, então me parece que essa questão do afroempreendedorismo, ele está para além, né, de um investimento que visa lucro ou somente a subsistência, mas que ele incorpora essa série de variáveis de racismo, de antirracismo, de educação, de trabalho, né? Então, eu acho que isso tudo permeia, né? Sim. Como é que vocês, assim, eu acho que a Yara pode nos trazer um pouco isso, né? Essas variáveis, né, que incorporam esse afroempreendedorismo. E uma questão, assim, não falando só quando a gente fala de empreendedorismo, a gente só fala de ter uma empresa, né? Eu vou ter uma empresa. Mas também do intraempreendedorismo lá dentro da empresa e também a mulher negra como funcionária. Sim. Né? Não, claro, nós estamos falando do empreendedorismo, mas nós também somos empreendedores dentro das empresas. Então, também fazer essa diferenciação que vocês têm como experiência, né, nessa questão da mulher também como funcionária, né? Eu tenho agências de emprego e eu trabalho com recrutamento e seleção há mais de 20 anos, né? Então, hoje, eu vou dizer para vocês que nos últimos anos, alguma tem modificado em termos positivos, né? Pouco, ainda muito pouco, mas eu tenho trabalhado, por exemplo, nos últimos anos com recrutamento intencional, né? Algumas empresas me contratam com recortes. Yara, teve uma empresa que me deu uma meta, fiz uma contratação de um número grande de pessoas, ela disse, eu quero 63% de pessoas pretas, mulheres, e me deu recorte também para a comunidade trans, né? Então, eu fiquei muito feliz com esse projeto, sabe? Com essa possibilidade. Então, eu já realizo esse trabalho hoje para algumas empresas. Claro que são grandes empresas e tem empresas também que me contratam porque já houve alguma, digamos assim, alguma situação indesejada, né? Então, teve, um tempo atrás, teve uma situação, né, com um hipermercado, e aí esse hipermercado quis mudar, né? Ele disse, não, mas a gente precisa fazer um trabalho. Eu fui contratada para fazer o recrutamento e seleção intencional, e a organização que eu participo, a gente fez também o letramento racial. Então, um dos trabalhos que a gente hoje realiza para as empresas é esse, né? Recrutamento e seleção intencional e o letramento racial. Bom, é um ponto positivo que algumas empresas estão realmente se preocupando. Tem outras empresas que não. Teve uma empresa esses dias que me contratou e disse assim, eu quero, né, colocar diversidade. Só que as empresas ainda não sabem. Por isso que a importância do letramento racial, a questão de se informar. Porque ela disse, eu quero diversidade, eu quero pessoal com cabelo colorido, com piercing, tatuagem, eu disse, olha, mas... né, o que é diversidade, por ser, não tem problema de ser da comunidade LGBTQI+, né, mas aí eu disse, não, tá, mas o que é diversidade para você? E era tudo muito superficial, né, eu quero, sei lá, para moda, né, para modelo lá, que as pessoas cheguem e digam, eu sou uma empresa bacana, mas não tinha fundamento, e eu quero saber, assim, como é que é a tua base, como é que você vai gerenciar isso, como é que... E a gente foi, e eu tive que fazer primeiro o letramento racial com esse profissional que eu vou contratar, para ele entender profundamente o que é que ele queria. Porque o que é a gestão da diversidade? O que é a gestão da diversidade? Porque até então as pessoas às vezes confundem, pensam que é o pessoal com, né, cabelo colorido, com pizza, pessoal descolado. E então, assim, tem um movimento positivo, gente, abrindo portas, tá? Eu, como recrutadora, eu tenho muitos clientes que dizem para mim, Yara, não me importa a cor, o sexo, eu quero um profissional bom. Muitos profissionais já falam isso. No entanto, eu vou falar para vocês, eu também tenho uma dificuldade de prospecção dos talentos, porque eu divulgo, né, por exemplo, esses dias eu tinha uma vaga de gerente geral, uma vaga muito boa, um salário excelente, mas às vezes as pessoas também, porque existe a empresa aceitar o profissional, existe o profissional ainda, alguns que têm que trabalhar a questão de autoestima, né, que sofreu muito, dessa pessoa se candidatar à vaga, gente. Eu também tenho a dificuldade de ambos os lados, da empresa aceitar, e às vezes a empresa, eu estou aberta. E aí tem o profissional que
não acredita. não se sente capaz. Eu vou dizer uma coisa, assim, como a gente está falando com dados e fatos, é bom falar a realidade. Quando eu abro, gente, infelizmente, quando eu abro uma vaga assim, não desmerecendo um cargo, tá? Se eu abrir uma vaga hoje de auxiliar de serviços gerais, eu vou dizer para vocês, sem mentira, eu estou falando fatos, tá? 80% das pessoas que vão se candidatar, pode ter certeza, é parda ou negra, tá? De verdade. E feminina, né? E feminina. Se eu abrir uma vaga hoje, de gerente geral ou de CEO, vamos dizer CEO, né? Com um salário lá de 25 mil, se eu abrir essa vaga, é capaz de eu não ter nem um representante, né? Digamos assim, nem um negro, tá? Então, eu tenho essa dificuldade. E eu penso, nossa, tem muita gente formada, a gente sabe que as pessoas estão se formando, estão se capacitando. Então, tem também aquela questão, assim, de nós temos que ocupar o nosso espaço. Tem espaço para nós, né? E então, assim, em termos de empresa, e da mesma forma como recrutadora, eu já trabalhei com empresa como agência, empresas que falou explicitamente para mim, não contrato pretos. E quando eu fui argumentar, não, meu cliente não vai aceitar ser atendido por um preto. E é uma coisa assim que choca muito, porque está muito fora da realidade de algumas pessoas. Quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, não pode, tem pessoas com a mente mais aberta que dizem, isso aí não pode existir. Parece, como é que você está falando ainda sobre isso, né? Parece surreal, gente, surreal, mas acontece muito, né? Então, assim, hoje o mercado de trabalho, ele está mais receptivo, está tendo os recrutamentos intencionais, eu vejo que está mais aberto. Os candidatos das pessoas, eu convido as pessoas pretas a se inscreverem nas oportunidades, participar dos processos seletivos, tem muita empresa legal por aí, o pessoal está mais receptivo. Com isso, eu não quero dizer que não, os salários são todos justos, todo mundo recebe igual. Não, gente, não confundam, né, as coisas. Não é isso que eu estou dizendo, não podemos ser hipócritas, mas eu estou dizendo assim, tem uma porta se abrindo, né? As portas estão se abrindo. Então, é melhor a pessoa se candidatar às vagas, se inscrever nessas vagas, assim, né, que você estuda para isso. Tem o Jorge Terra, que é o procurador, né? Eu fui num evento que ele me convidou um tempo atrás, e aí ele estava comentando, ele tinha aberto uma turma para cursos para magistrados, né, uma coisa assim, para a comunidade negra, e ele estava com dificuldade de ter inscritos na época, né, na época ele disse, nossa, a gente abriu tudo e estava com dificuldade, ainda é isso, então a gente tem que trabalhar muito os dois lados, nós temos que trabalhar essa pessoa, trabalhar as empresas, os empresários, as pessoas, né, para essa abertura, mas também essa pessoa, para ela ver que ela merece, ela tem que ocupar aquele espaço. E isso, gente, não é uma questão, assim, de, né, sei lá, frescura. Não é, é porque a pessoa sofreu bastante, a gente traz na nossa raiz, né, as histórias, a oralidade, né, porque eu sou neta, né, de lavadeira, uma mulher negra, né, lá da comunidade de Salvador, onde ela trazia, né, as histórias dela, ela trazia essas histórias, e eram histórias pesadas, tanto que a gente já cresce blindado, sabe? Com medo, com medo não, mas no meu caso não foi medo, né? Bem lutadora, assim, mas proteção, né? A gente se protege, então a gente primeiro avalia. Em termos do empreendedorismo, o que é que eu tenho tido acesso a bastante empreendedores negros, né? Até por causa da função que eu estou desempenhando hoje, e o que eu noto é que apesar de ter estudado, né, de algumas pessoas terem estudado, eu percebo que ainda é o eu empreendedor, como tu falou, tem um pouco da falta de confiança ainda, sabe, assim, de, vou expandir, vou contratar mais alguém, sei lá, vou me associar a alguém, ainda tem um pouco disso, e eu percebo, assim, que tem muitos afroempreendedores que têm um potencial incrível no negócio. Incrível, assim, sabe? Mas são pessoas que eu percebo que ainda tem, da mesma forma que a pessoa não se candidata à vaga de CEO, também não tem muita coragem de... Ainda não tenho coragem, né? Claro que eu não estou falando generalizando, mas ele tem aqueles que têm um super potencial e ainda não tem coragem de dar aquele passo, sabe? E as pessoas também, elas têm que se capacitar, porque, assim, por exemplo, eu conheço, não vou citar o nome dela, mas nossa, faz um sorvete maravilhoso, assim, né? Lá de Porto Alegre. Então, ela foi reconhecida por essa coisa. O marido dela fazia sorvete em casa, tudo, ela hoje está uma potência, né? Mas, o que a gente nota, assim, ela já é uma pessoa de uma certa idade
E ela diz, eu não mexo no computador. Não mexo no computador. Ah, mas quem sabe tu contrata alguém. Eu falei, né, o assistente administrativo, alguém. Ela assim, não, mas eu não confio. A pessoa vai mexer nas minhas coisas e se fizer errado. Então, gente, assim, tem, né, essa questão do eu empreendedor, tem um caminho também, que é de desenvolvimento. Nós somos professoras, a gente sabe que a academia é importante. Eu, inclusive, oriento as pessoas, se te assusta tanto a universidade, vamos começar pelo curso técnico. Sim. Começa pelo curso técnico, que dá muita base. Claro. Tem aí o tecnólogo, que são cursos que dá uma base prática fantástica, assim, né? Que eu valorizo muito o tecnólogo, porque eu vejo que a base é muito prática, né? Prática, de sim, depois tu pode avançar nos estudos, até complementar esse tecnólogo, né, para o bacharelado. Então, eu acredito que os empreendedores, né, eles têm que estudar mais para ampliar seus negócios e ousar mais, né? Sim. Porque eu acredito que essa cultura que a gente tem, assim, que a gente vê um pouco ressabiado, um pouco comedido, desconfiado, né, para expandir. Ao mesmo tempo, gente, vocês podem olhar no mercado. Os negros que realmente ultrapassaram essa barreira são potência, né? Sim. São potência. Então, é só tem que ter essa ruptura, sabe? Assim, a pessoa tem que se permitir, tem que ter essa ruptura, tem que estudar. E, fundamental, é se unir. Eu faço parte, por exemplo, em Canoas, tem um grupo chamado Confraria das Tops. Não é exclusivamente, né, de negros, assim, mas é um grupo de mulheres. Gente, na pandemia, por exemplo, como foi fundamental aquele grupo de mulheres empresárias? Porque ali a gente tinha o apoio uma da outra, né? Se tem, por exemplo, se tinha qualquer situação adversa de tô mal, e a outra puxava, quer vir aqui conversar? Vem conversar. E uma indicava a outra, na pandemia não podia vender, e uma vendia para a outra, eu na tua casa e entrego, né? Todo dia sobreviver, né? Sim. Eu não recebi auxílio nenhum do governo na época da pandemia, né? Como empresária, tinha que me virar. Então, todo mundo se virava. Então, essas redes, né, como a Udabá, que eu faço parte, é fundamental. Porque hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, empresário, só que hoje eu tenho funcionários, né? Eu tenho equipe e tudo. Mas, digamos assim, eu me sinto, de certa forma, assistida. Eu sei que se eu tenho potências ali dentro da Udabá e pessoas que estão dizendo, estou com problema, assim, vai me ouvir, vai me apoiar, se eu vou na confraria, vai me ouvir, vai me apoiar. Então, essas redes, eu acredito que também valoriza bastante e apoia o empreendedor, né? Sim, sabe, Yara, que eu acho que Yara traz outra variável. Olha aí. A Yara é cheia de variáveis. Cheia de variáveis, e aí agora eu já queria passar a bola para uma dessas variáveis, que é pensar o mundo do trabalho, né? Pois é. E aí, mas é pensar essa relação da mulher negra no mercado de trabalho brasileiro, né? Porque aí a gente está falando de um contexto específico, né? E essa diferença do mundo do trabalho também entre homens e mulheres, e aí trazendo também em relação à mulher negra, né? Também trazendo isso. Como é que tu vê isso, Cris? Bom, assim, a questão, né? Como é que assim, o empreendedorismo já como é que assim, eu acho que é um degrau a mais, né? Um degrau acima de uma condição de empregado, né? E aí, assim, parte até da condição de não ser tímido, de querer empreender. Eu acho que tem isso, assim. Sim. E a população negra, e aí falando como população negra, ela sempre foi vista como uma população para servir. Né? O brasileiro, nós brasileiros, né, somos um povo que aprendeu que a população negra é para servir ao outro. Então, desde da nossa forma de viver e de andar, e acha que é demais alguém levantar e deixar a bandeja quando vai num shopping, no local, porque tem gente ali para recolher. Essa nossa herança de achar que, né, que ela é ainda de senhorio, ela ainda é essa herança. Então, assim, às vezes a gente se sente pouco capaz de empreender, pouco capaz de ser empresário. Né? A questão do trabalho, e aí a questão do trabalho mais vinculada à questão do trabalho da mulher negra, que a gente já estava conversando, né? Que a mulher negra sempre trabalhou. E hoje, pela questão, né, de alguns acessos, ela está acessando outros espaços.
não tão fáceis, não tão de forma fácil. Eu falando no campo da literatura, da escrita, eu estava comentando, as mulheres negras, para escreverem, para terem seus livros publicados, elas mesmas financiam os seus livros. E hoje que tem os financiamentos coletivos, ou então se associam a outras escritoras e publicam livros de coletâneas, que é a forma de empreender numa área, que é uma área de cultura, que é uma área de literatura, né? Que às vezes a gente também acha assim, que não tem que dar muita importância, mas a gente precisa. A literatura nos leva para espaços e para países, para locais que às vezes a gente não teria condição de ir, mas a gente viaja na leitura. Né? Ou também tem conhecimento de situações, a partir da ficção, do que acontece. Né? Muitos relatos e de tempos e de situações. Então, assim, a questão do trabalho hoje, para a mulher negra, ele é importante. A mulher negra é ainda a base de sustentação da sociedade brasileira. Eu acho que todo mundo lembra, ou se não lembra, vamos relembrar aqui, que a primeira pessoa que morreu vítima da Covid foi uma mulher negra, empregada numa casa, né? Ela era funcionária, empregada doméstica num apartamento. Então, assim, essa mulher negra, nem na pandemia ela parou. Essa mulher negra, com esse trabalho precarizado, nem na pandemia ela parou. Então, assim, a gente precisa pensar como instrumentalizar melhor essa mulher negra, mesmo que ela não tenha agora, nesse momento, acesso à educação. Mas a questão do ensino, a questão do estudo, ele é muito importante. E a gente vê muitas mães negras, né, porque o nosso tema hoje é sobre isso, preocupadas com a educação dos seus filhos. A minha família é uma família de professores, pai, mãe, tio, tia, irmãos. Né? Então, assim, essa questão do estudo é uma herança, como tem no livro da Maria Helena, né, que o estudo é a herança do pobre. E assim, como todas nós estamos aqui hoje, o conhecimento que nós temos, ninguém nos tira. Então, assim, desse movimento, né? Quando a Yara fala dos cursos técnicos, tecnológicos, é o primeiro passo. Por quê? Porque essa população negra precisa estudar e trabalhar. Tá? Porque a condição de vida ainda é muito precária. São poucos que conseguem só estudar. Então, assim, e não é demérito nenhum estudar e trabalhar, mas a gente sabe que a população negra é nessa condição que consegue. E ontem, não sei se ontem, na inauguração aqui do espaço do NEAB, a representante do diretório acadêmico dos estudantes daqui é uma estudante negra e trabalhadora. Então, ela dizendo, né, que a universidade, pela questão do ProUni, que ela tem acesso, que ela teve acesso, que deu a condição dela continuar trabalhando e poder vir para a universidade estudar. Então, assim, é esse o caminho, a princípio, assim, de importância. E assim, nós temos na mídia, quando aparece na mídia casos que nem a questão do hipermercado, que daí foi, né, uma audiência, né, e apareceu na mídia. Mas, assim, a gente sabe que no dia a dia tem pequenas situações que acontecem nas empresas, né, na nossa sociedade, que aparece a questão do preconceito, enfim. Falando daí da gestão da diversidade, quando a gente fala na aula, a gente diz, meu Deus, a gente nem precisava mais estar falando sobre essas coisas, né, sobre o homossexualismo e tudo, só que, na verdade, a gente tem que falar, né, e abrir esses espaços. Mas, assim, dentro das empresas, que ações pequenas que a gente pode estar fazendo, que o empreendedor pode estar fazendo, que o dono da empresa, que o RH, que a gestão de pessoas pode estar fazendo para diminuir um pouco, né, e também pensando na legislação, né, quanto a isso. Não, eu tenho que vir de cima, né? De fato, não adianta vir só o RH e a pessoa, e nós temos outro exemplo lá em cima. Eu acredito assim que o primeiro fator é a forma de comunicação. Tá? A forma de comunicação, porque aí é importante essa empresa comunicar e falar sobre isso. Da mesma forma, quando a gente faz
sensibilizações, né, dentro das empresas. Hoje a gente faz, como eu falei para vocês, tem a questão do letramento racial. Mas, por exemplo, sempre tivemos a questão da inclusão dos PCDs, por exemplo, Sim. das empresas. Eu sempre trabalhei com a questão da sensibilização. E quando a gente fazia esse trabalho ali com as pessoas que iam naquele setor que aquele PCD ia trabalhar, né, a gente sempre teve essa dificuldade, porque quando a gente vai dar o treinamento, eu dizia, olha, nós temos que cuidar muito, porque, por exemplo, esse PCD, ele que vai vir aqui, ele tem um problema, né, uma situação ali, uma deficiência visual, tá? Não é problema, desculpa, uma deficiência visual. Ele tem uma deficiência visual. Como vocês vão tratar essa pessoa? E a gente fazia uma dinâmica. E aí tinha gente que infantilizava a voz, como se fosse uma criança, né? Tinha gente que gritava como se a pessoa fosse surda. Então, a gente fazia essa dinâmica para poder ensinar, de fato, como acolher. Então, eu acredito que tem que ser do mesmo princípio. Nós temos que fazer campanhas, né, de comunicação, falando, né, sobre a inserção. Tem lugares como a DEL, por exemplo. A DEL hoje tem núcleos, né? Eles têm núcleos do LGBTQI+, tem a questão de... Eles estavam querendo fazer, não sei se eles chegaram a fazer, mas eles tinham conversado que queria fazer a questão dos grupos de afro também, né, para acolhimento. Então, eles têm grupo de mulheres, eles trabalham muito essa questão da diversidade. Não pode ser um trabalho isolado, sabe, Márcia? Tem que ser assim, você tem que ter realmente consciência disso, tá? Eu quero trabalhar a questão da diversidade na minha empresa. Tem que começar lá com as pessoas que já estão trabalhando, tem que ter ou letramento racial, ou sensibilizações sobre a pauta, sobre o tema. Pode ter livros a respeito, pode trazer vídeos, e também trabalhar essa questão muito forte da comunicação. Tem que ser, digamos, pílulas, né, todos os dias. Tem que ser uma ação todos os dias. Pode fazer grupos de estudo dentro da empresa, onde você vai trazer principalmente cases, coisas que acontecem na realidade, e trazer para discutir, até para você entender como os teus colaboradores estão enxergando aquilo. Que aí você vai se surpreender, né? Às vezes tem pessoas que vai estar, digamos assim, favorável, né? Que às vezes pode pensar assim, a alta direção não tem práticas racistas, mas talvez os seus funcionários tenham. Isso aí leva para dentro de casa, né? Porque quando a gente estava a qualidade total, tudo a gente começava a fazer as práticas, ou a questão de reciclagem, a gente começa dentro da empresa e daí a gente começa a levar para dentro de casa. Sim. A escola também faz muito isso, né? De algumas práticas, aí quando a gente vê, está praticando em casa, o que da escola. Então, assim, é bem importante esse tipo começar assim, desde o recrutamento intencional. Os empresários têm que olhar para suas empresas e pensar quantas mulheres negras eu tenho aqui, sabe? Eu acho que a primeira pergunta é essa. Quantas mulheres negras eu tenho, né, na pauta que a gente está falando hoje? Quantas mulheres negras tem aqui dentro da minha empresa? Vão se assustar? Aí eu vou se assustar, vou dizer, meu Deus. E pensar, por que você não tem mulheres negras trabalhando na sua empresa? Às vezes, empresa que tem aí 80 funcionários, 100 funcionários, liga empresa tão grande, mas 80, 100 funcionários, vai ver, não tem uma mulher negra trabalhando. Então, e quando tem, é numa situação... a copeira, auxiliar de serviços gerais. Que é esse espaço sempre destinado, sempre entendido que é o espaço da mulher negra. Então, acredito que o primeiro passo, né, é essa pergunta que as empresas têm que fazer, né, sei lá, quantas mulheres negras eu tenho, quantas pessoas pretas eu tenho aqui dentro, né, ver também no cargo de gestão, quantos homens eu tenho nos cargos de alta gestão, quantas mulheres eu tenho, quantos homens eu tenho. Sim. Então, primeiro a gente faz diagnóstico, né? Acredito em começar pelo diagnóstico. A administradora, uma vez administradora, foi administradora, né? Começa a fazer esse diagnóstico. Visto isso, aí tem que fazer o plano desde planejamento, plano de ação, né? Aí tem que trabalhar quem já está. E essa prospecção de talentos, ela tem que ser feita. Gente, recrutamento intencional. É fato mesmo, tu tem que saber o que você está fazendo, sabe? Para poder contemplar ser mais justo, né? Digamos assim, sermos justos, eu acho que essa é a palavra, sabe? E, Cris, aproveitando, né, um pouco assim dessa área, desse momento interdisciplinar que estamos, no final de contas, nós estamos aqui falando de gestão e social. Falando de gestão e social, isso é importante.
E eu acho que é importante também, né, para os nossos alunos que estão assistindo para verem, né, como realmente a gente consegue fazer esse diálogo interdisciplinar, trazer um tema relevante, né, para todas as áreas, e a gente consegue fazer esse bate-papo, essa mesa, essa conversa, assim, dessa forma, né, passando por áreas de conhecimento. E aí, Cris, queria aproveitar e ver o que tu traz do social para nós, quem sabe pensando a partir da Constituição de 88, como a gente tinha falado, né? né? Porque assim, né, a gente comenta a questão da Constituição de 1988, né? Não é acaso que ela é chamada de Constituição Cidadã. Né? Isso no serviço social a gente estuda, com certeza. O que acontece, né? A Constituição de 88 teve muito protagonismo do movimento negro. Quando a gente fala nas políticas públicas de educação, nas políticas públicas para a saúde, nas políticas de moradia, tá? Foram todas conquistas, muitas delas protagonizadas pelo movimento negro. Por quê? Porque a mulher negra precisa de uma creche com condição para deixar seu filho para trabalhar. Por quê? Porque a mulher negra precisa de um posto de saúde mais próximo da sua casa. Tá? A questão também hoje da profissão de empregada doméstica ser regulamentada. Ela foi proposta, depois de 15, 20 anos que ela foi realmente aconteceu, né, assim, o reconhecimento dessa profissão. E o quanto isso movimentou nas casas onde essas mulheres trabalharam. Que agora vai ter que assinar carteira, vai ter que regulamentar esse profissional que está ali na tua casa trabalhando. Então, assim, a Constituição, e aí a questão dos direitos sociais, e aí voltando de novo para a mulher negra, é a base da sociedade brasileira, né? São mulheres, e ainda que a gente nem falou nessa mulher negra, que é uma mulher negra, mãe e solo. Que aí também daria uma outra live. Aí daria uma outra variável. Então, assim, né? Para fechar esse trabalho de hoje, essa nossa conversa, de olhar melhor para essa mulher negra, ter um olhar mais cuidadoso, né? E de oportunidades. Eu gosto muito dessa palavra, de se falar em oportunidades. Quando a Yara fala que tem vagas abertas, são oportunidades para as mulheres negras. As mulheres negras têm capacidade, assim como os homens negros também têm, mas como o nosso tema são sobre as mulheres negras, então, assim, a oportunidade para as mulheres negras de trabalhar, de acessar um espaço, um cargo de direção, que é uma confiança, que é uma responsabilidade, nós temos capacidade, né, Yara? Com certeza. Meninas, vamos encerrar então nosso bate-papo. Adorei e já fica o convite para a Confraria das Tops aí. Nós fazemos um evento só de meninas também, feminino. Acho que tem muito assunto, né, para nós, né? Não só afro, mas para essa questão também, né, da mulher. Então, eu queria agradecer muito a parceria, né, de sempre, né, a minha colega e parceira, né, de sala de aula também, de sala de coordenação, de ENAD também. Agradecer ao pessoal aí que nos assistiu. O professor Igor colocou no chat a avaliação do evento para certificados, né, para atividades complementares. Agradecer muito o professor Diego, que é coordenador aqui do NEAB e coordenador do curso de arquitetura, que nos deu todo o suporte, né, para esse evento aí. Muito obrigada, uma boa noite. Nós continuamos com os eventos aqui do NEAB, que é um cinema, né, professor Diego? Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Pegar os meninos.